Graça e paz, aqui é a irmã Mônica e eu tô passando por aqui rapidinho para compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32 e no capítulo 33, porque aqui há uma palavra e instruções do céu para a minha e para a tua vida. Estamos vivendo momentos difíceis familiares. Há famílias que passam pelo drama do rompimento, o drama da separação, da facção, da traição, da falta de perdão. Há famílias que vêm por anos, meses, anos seguidos a fio, vivendo uma situação onde a comunhão foi rompida, a presença da pessoa amada foi perdida por conta de uma traição, por conta da falta de perdão. Famílias que carecem e necessitam urgentemente de uma reconciliação familiar. E essa palavra que eu quero compartilhar contigo hoje, ela vai nos trazer uma clareza acerca de uns pontos muito importantes que, lendo essa palavra, eu consegui, entender da parte do Espírito de Deus algo para a minha vida e que eu quero compartilhar com você também, porque eu creio que aqui tem instruções divinas importantes para serem aplicadas em todo caso, toda situação em que nós precisemos alcançar da parte de Deus uma reconciliação, uma restauração em relacionamentos. Aqui especificamente, a Bíblia nos está ensinando e nos relata um evento acontecido entre dois irmãos. Mas isso pode acontecer entre pai e mãe, entre pais e filhos, entre esposa, entre sogros, irmãos, parentes, parentela, pessoas muito próximas, pessoas muito ligadas. E a Bíblia nos diz que o próprio Jesus ele nos ensina lá no Evangelho de Mateus, que quando nós formos ofertar alguma coisa a Ele, Ele diz, se tem alguma coisa, se tem algo de alguém contra ti, vai e se reconcilia a ti primeiro, deixa no altar a sua oferta e depois volte para me ofertar. Jesus ele não diz, se você tiver algo com alguém. Não, ele diz se alguém tiver algo contra nós ou algo a nosso respeito. Então aqui já nos dá uma primeira instrução. Não importa se é você que tem algo ou a pessoa tem contra ti. A Bíblia nos diz claramente se alguém tem contra ti. Então independe. Você pode não ter feito nada, independe de você ter razão ou ter motivos ou não. Se você sabe que alguém tem algo contra ti, ou por causa do que você fez, ou por conta de alguma responsabilidade, seja passiva, seja ativa, mas não importa. O que importa é que se a pessoa tem algo e você sabe que foi ferido, alguém foi ferido por sua causa, passivamente ou ativamente, a sua obrigação primária é ir até a pessoa e buscar a comunhão, buscar a reconciliação, para que depois você venha ofertar qualquer coisa que seja ao Senhor. Seja a sua oferta em dinheiro, seja a sua oferta em obras, seja a sua oferta em louvor, em adoração, a sua comunhão com Deus, ela precisa estar sem máculas, e para isso você precisa estar reconciliado em comunhão com o seu próximo. Amém? Então receba essa palavra nessa tarde e tenha sua vida edificada e fortalecida. Mas voltando aqui para Jacó, nós temos um dramalhão, um drama familiar que se perpetuou durante alguns anos. Foram 20 anos com os irmãos separados, sem comunhão, sem união, como se fossem inimigos. Jacó foi obrigado a fugir
porque traiu o seu irmão. Mas não importa, havia promessa sobre a vida dele. Mas não é sobre a promessa que nós estamos falando. Estamos falando aqui sobre reconciliação. Então Jacó aqui, ele foi o responsável por ter provocado no seu irmão aquele sentimento de ira, sentimento de vingança, e foi obrigado a fugir para preservar a sua própria vida. Só que passaram-se os 20 anos, em algum momento Jacó precisaria voltar. E Jacó precisou voltar para a sua terra. E Jacó precisaria encontrar-se com seu irmão em algum momento, no meio do caminho, no seu retorno. E aí o que Jacó ele faz? Jacó, ele fala com Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que há uma palavra sobre a minha e a sua vida. Havia uma palavra sobre a vida de Jacó. O próprio Deus deu ordem a Jacó. Jacó, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu estou vendo tudo que Labão está pensando, falando e fazendo contra ti. Está na hora de você voltar para a sua parentela e para a sua terra. Pega tudo que é teu e retorna para a terra de Canaã. E Jacó obedeceu. Jacó, quando ele decide sair das terras e do convívio do seu sogro, ele já tinha uma palavra sobre a vida dele. Havia uma palavra de Deus. Então, contra a palavra de Deus, não tem quem vá contra. Tudo pode contribuir para que aparentemente não vai dar certo, que não está no caminho, mas se você tem uma palavra sobre ti, sobre a sua casa, siga em frente, porque Deus, ele é contigo. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero deixar dessa mensagem é que são 7 pontos importantes. Anota isso aí e seja edificado e encorajado a resolver esta questão e ajudar alguém na sua casa ou próximo a você a resolver essa questão. Porque para todo problema e todo drama tem uma solução. Houve uma solução para a questão de Esaú e Jacó. A iniciativa partiu de Jacó. Primeiro, Jacó, ele tinha uma palavra sobre a vida dele. Segundo, ele tinha a proteção de Deus. Porque Jacó, ele era um homem que tinha profunda comunhão com Deus. Ele tinha intimidade, comunhão com Deus. Ele falava e ouvia, ele falava e Deus respondia. Ele via os anjos, tanto que ele viu os anjos e ele disse: eis aqui um exército de anjos. Então significa que o exército de anjos, ele acompanhava Jacó. E o Senhor disse para ele: vai e retorna para a tua parentela, para a tua terra, porque eu serei contigo. E assim Jacó ele fez. Então a primeira coisa, há uma palavra sobre nós. A segunda, nós temos a proteção de Deus. Existem anjos ordenados para ministrarem sobre a nossa vida, para nos guardar e nos abençoar durante a trajetória que nós precisamos fazer para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa casa, na nossa família. E a terceira coisa, o terceiro ponto é que a iniciativa partiu de Jacó. Jacó, mesmo sendo chamado do trapaceiro, mesmo sendo aquele que já ainda no ventre de sua mãe, ele já agarrou no calcanhar do seu irmão, aquele que foi lá e se aproveitou de uma situação para tomar a bênção, aquele que enganou o seu próprio pai para conseguir e conquistar a bênção da primogenitura. Ainda assim, esse mesmo Jacó, ele foi tornado Israel de Deus. Ele deixou de ser Jacó para se chamar Israel. Aleluias. Então, o terceiro ponto é iniciativa. Precisa ter uma iniciativa. Você precisa se movimentar a favor da sua bênção e do seu milagre. Você precisa se movimentar em direção ao seu milagre. Havia uma necessidade específica ali. Jacó, ele tinha uma necessidade específica. A necessidade dele era voltar para a sua terra e para isso ele precisava se reconciliar com seu irmão. Talvez se nada disso tivesse acontecido, ele tivesse morrido sem se reconciliar com seu irmão.
mas Deus tem os seus meios e os seus caminhos para providenciar todas as coisas. Amém? E a segunda coisa que nós vamos encontrar no capítulo 32 e 33, nós vamos fazer a leitura com calma, com paciência, e vocês vão identificar todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. O quarto ponto é que ele orou. Ele teve a iniciativa de ir em direção ao seu irmão. Ele orou ao Senhor, pedindo a Deus a proteção para livramento, para ele obter o livramento, para que ele pudesse ir até o seu irmão, se aproximar do irmão. Foi quando ele diz no capítulo 32, no verso 11, ele diz: livra-me. Então aqui já está. Nós já passamos pela iniciativa no capítulo 32, aqui no verso 3, quando ele envia os seus mensageiros: olha, vai até o meu irmão Esaú e apresenta-te a ele em meu nome. E ele já foi se apresentando como servo, chamando o seu irmão de seu senhor. Ele passou pela posição da humilhação, que era de se submeter, sem se sentir pequeno ou diminuído por conta disso. Ele orou ao Senhor, a partir do verso 9, no capítulo 32, e ele clama pelo livramento no verso 11 do capítulo 32. E chega aqui no verso 12, ainda do capítulo 32, nós começamos a ver aqui a dinâmica do milagre de Jacó. Jacó, ele projetou toda a dinâmica do seu milagre. Fica atenta a essa palavra. Prepara o ambiente do seu milagre. Trabalhe para que isto venha acontecer. Jacó, ele era inteligente. Ele era um homem sagaz. Ele era tão sagaz que ele conseguiu obter a primogenitura. E ele utilizou toda essa sagacidade dele para alcançar o milagre da vida dele, que era a reconciliação com o seu irmão. E ele começou a preparar, a dinamizar toda ele planejou passo a passo. Veja bem, uma coisa que eu preciso te dizer. Para todo problema há uma solução. Teve um passo a passo para que ele obtesse algo através de uma trapaça. Ele planejou, arquitetou juntamente com a sua mãe, Rebeca, para Raquel, juntamente com a sua mãe, ele arquitetou em como ele ia conseguir a primogenitura. Agora, da mesma forma, ele também arquitetou, planejou como alcançar a bênção. Só que no meio do caminho, ele precisou lutar. E ele teve que alcançar o seu milagre, a sua bênção, através de luta. Houve perda, houve afastamento, houve perda de comunhão, perda de união e unidade. Houve dor nesse afastamento durante esses 20 anos. Mas ele teve que lutar, e ele lutou com o próprio Deus para que ele prevalecesse, e ele prevaleceu. Aleluias. Então saiba que nenhum tipo de restauração na sua vida ou na minha vida vai acontecer assim, como um mar de rosas. Não, vai requerer esforço. Da mesma maneira que nós em algum momento até mesmo nos esforçamos para romper com muitas coisas, agora vai ter que ter esforço para restaurá-las, esforço para haver a reconciliação outrora destruída. Aleluias. Então aqui ele teve luta e prevaleceu. Lute com o Senhor. Não posso dizer lute com o Senhor, não. Lute hoje contra aquilo que está prejudicando, afastando. Lute contra aquilo que está tirando você e a sua casa da presença de Deus. Amém? Reconcilia-te com o próprio Deus e reconcilia-te com o teu irmão. A quinta coisa que nós vamos encontrar aqui, que eu anotei muito importante, foi a estratégia
né? Ele começou a sua estratégia quando ele estava ali dinamizando tudo. Ele deu as ordens, ele disse para os seus servos, olha, vai parte por parte, leva o rebanho e para. E dá um espaço. Leva mais um pouco de presente e para, dá um espaço. Ele começou a entender uma dinâmica, um processo de aproximação para obter o favor, a graça, para que ele pudesse ir não comprando, mas que ele fosse ali amolecendo o coração do irmão, se porventura estivesse endurecido. Coisa que na verdade não estava, mas ele não sabia, por conta do tempo de separação. Mas ele foi inteligente e foi preparando. E ele pegou aquilo que ele tinha em mãos. Então eu digo para você hoje, o que é que você tem em mãos? Pega aquilo que você tem em mãos e começa a usar a favor do seu milagre. Não fica parada esperando, entregou para o Senhor e espera que Deus vai fazer. Tem coisas que você precisa fazer e o Senhor vai nos abençoar. Uma delas é: vai de encontro à restauração da sua família, vai de encontro à reconciliação. E dentro desse operar de estratégia que Jacó ele teve a participação de toda uma família. Jacó não trabalhou sozinho. Ele não trabalhou sozinho, ele usou os seus mensageiros, os seus servos, e a sua casa estava toda posicionada, e ela foi posicionada desde o início. Quando Jacó teve que lutar com o próprio Deus no vale de Jaboque, ele vai ao val de Jaboque e ele leva toda a sua casa. Só que eles não lutam com Deus, ele passa-os pelo ribeiro e ele fica ali. Mas toda a casa de Jacó estava posicionada junto com ele. Aleluias. A partir daí vem o quê? O tempo da preparação. É o 6º ponto importante. Saiba que o seu processo na sua família, no processo na casa de alguém, ministre sobre a vida de alguém, instrua, ajude aquele que precisa ter algo reconstruído, reconciliado na vida dele. Pega esses pontos que eu estou te passando hoje aqui. Isso é uma instrução divina que está na própria Bíblia para a nossa vida e aplica isso. Ajude alguém a usar estes princípios e estas lições para que ela também venha obter a vitória. Tomando isso para a nossa vida, nós vamos entender que Jacó, ele teve o tempo de preparação, enquanto cada passo que ele dava, cada presente que ele separou para o seu irmão, cada instrução que ele dava, inclusive a família dele, toda a casa estava posicionada. Isso eu preciso te dizer, que alguém na sua casa vai dizer: mamãe, papai, eu não quero saber desse negócio, porque isso é problema seu e do meu irmão. Isso é entre a senhora e a minha irmã, isso é entre o papai e você, isso é entre eles, eu não quero me meter, eu não quero participar disso, não me envolva, nananina não. Você, como coluna da sua casa, como serva e servo de Deus, instruído na palavra, você tem que ser o primeiro a se posicionar, assim como Jacó fez. Ele foi o primeiro a tomar posição. Ele colocou cada um atrás dele, foi colocando a família atrás, os últimos, até chegar os últimos, mas Jacó se posicionou à frente de todos. Ou seja, tome você a posição de dianteira e coloque todos os seus componentes familiares na sua retaguarda, você à frente, você é a coluna, você ali, ó, está na frente. E você tem autoridade, você está no comando daquilo que você precisa fazer. E toda a sua casa tem que ser participante. Porque a casa de Jacó, ela participou tanto do momento da luta, quanto do momento da vitória. Até no momento da reconciliação, não foi somente Jacó que se reconciliou com seu irmão Esaú, mas toda a casa, ela se inclinou, ela se prostrou diante de Esaú, como uma confirmação, selando a paz familiar, reconhecendo
que aquele momento ali era o momento de selar a paz, de se reconciliar, era o momento de perdão familiar. Então todos estavam envolvidos, não era só um componente da família, mas era a família inteira. Isso nós vamos encontrar aqui a partir do verso 6 do capítulo 33, porque no 33 nós encontramos a reconciliação entre os irmãos. No verso 3, quando Jacó, ele mesmo passou adiante deles. Ele passou adiante deles quem? De toda a sua família e dos seus mensageiros. Ele tomou a dianteira, ele tomou posição. E inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. E em seguida, Esaú correu-lhe ao encontro. Ou seja, a reconciliação, ela não é unilateral. Precisa ter 2 pessoas, é bilateral. E houve uma reconciliação, houve uma atitude tanto da parte de quem foi, como daquele que foi alcançado. Esaú, ele também foi ao encontro do seu irmão reciprocamente. E toda a família de Jacó, a partir do verso 6, elas se posicionaram, as esposas, as servas e os filhos. Então, querido, querida, toda a sua casa precisa ser participante ativo deste processo, desse tempo de preparação e da vitória. E para terminar, o sétimo ponto que eu encontrei aqui, assim como Jacó, ele se inclinou 7 vezes com o rosto em terra diante até chegar ao seu irmão, são 7 pontos importantes que eu encontrei aqui. E o último, ele termina com a paz já foi selada. Agora termina com um altar. Jacó, no verso 19, 20, ele levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel, porque Deus já não era mais o Deus de Jacó, aqui ele já era o Deus de Israel. E ele, depois de conseguir o livramento de Deus, obteve a bênção do livramento, ele obteve a bênção e a vitória, porque ele prevaleceu naquela luta, conseguiu a bênção, e ele depois também ele conseguiu a sua vitória, que foi da reconciliação com o seu irmão. Esaú seguiu o seu caminho em direção a Seir, a Edom, e Jacó, ele seguiu para Siquém. Reconciliar-se, restaurar, não necessariamente é necessário que a gente venha caminhar juntos. Cada um pode tomar o seu caminho, mas a paz precisa ser estabelecida. A comunhão precisa ser estabelecida. Esaú foi para um lado e Jacó foi com a sua família para o outro. Mas a comunhão, ela foi restabelecida naquela família. E Jacó, ele foi abençoado. E Esaú também foi abençoado e toda a casa dele. Então, minha querida, meu querido, termina a sua luta glorificando a Deus e levanta um altar ao Senhor em gratidão. Altar de gratidão e de compromisso com Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito, por todos os livramentos que Ele nos tem feito, por todas as bênçãos e as vitórias que Ele tem nos concedidos. E saiba que tá difícil? É difícil, viver não é fácil. A destruição e a confusão, ela vem também com muita facilidade. E reconstruir é mais difícil ainda, né? Porque vai envolver sentimentos, envolve perdas e envolve tempo, envolve a família, envolve pessoas e envolve toda uma história, porque tem sempre uma perda e um drama. Por mais que a gente pode passar anos prosperando, ganhando, sorrindo, ainda assim sempre vai ter aquele lugarzinho da perda e da dor quando algo ele é rompido no seio familiar. Isso aconteceu com Jacó e Esaú, mas foi restabelecido em Gênesis, no capítulo 33. Então, termina a sua saga do seu drama, ele vai acabar, e quando ele acabar,
levanta um altar ao Senhor. E assim você será bem-aventurado. Recebe essa palavra, fica com essa mensagem, aplica ela na sua vida. Mas se está tudo bem, glória a Deus por isso. Mas pega essa instrução divina, bíblica, e aplica ela em algum momento para a vida de alguém. Seja ministro, seja ministra para alguém. Aconselhe, ajude alguém a resolver as suas questões e diga: olha, tem solução sim. Vem aqui, vamos abrir a palavra de Deus. Tem um exemplo de Jacó para a sua situação. É um exemplo clássico bíblico, é um exemplo tipicamente bíblico, é um exemplo grandioso de vitória e de passo a passo de como alcançar a sua vitória, de preparar o ambiente do milagre e como dinamizar, projetar o seu milagre, a situação para que a coisa aconteça. Não pense que vai ser de um dia para o outro. Saiu, eu vou lá e vou resolver esse problema que já dura anos. Não é assim. Nem sempre é assim. Pode até acontecer de ser assim, mas nem sempre é assim. Geralmente não é. Então, tenha preparação. Busque a comunhão profunda com Deus. Tenha a proteção do Senhor. Tome a iniciativa. Ore a Deus para que Ele esteja com você neste negócio. Tenha ali estratégias para você se aproximar de quem você precisa se reaproximar. Espere e passe pelo tempo de preparação, porque muitas coisas você vai ter que fazer nesse meio tempo, eu não sei o que é, mas Deus vai te dar toda a estratégia. Olha para o que Jacó ele fez, aplica na sua vida também. Quais serão as estratégias que você vai usar nesse tempo de preparação? Posicione toda a sua casa, porque a casa dividida ela não prosperará. Toda a sua casa precisa estar envolvida no processo. E depois você sela a paz e termina com um altar ao Senhor. Amém? Fica com essa palavra e seja bem-aventurado, seja bem-aventurada para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, Irmã Mônica.